Shalom, Leculan, a paz para todos vocês, meus irmãos e amigos que têm me acompanhado a cada estudo, a cada shiur. E eu venho nessa noite para trazer uma mensagem de fortalecimento, de ânimo, uma palavra de reflexão, a qual irá nos fortalecer nesses últimos dias, a qual nós estamos vivendo, meus irmãos. Que momentos de trevas, momentos fundamental para a nossa caminhada. Deixa eu colocar aqui para me ter o áudio, o retorno do áudio. Então, nesses últimos dias, a qual nós estamos vivendo, a qual se aproxima o retorno de Mashiach e Yeshua, e traz uma palavra maravilhosa, Yeshua, quando estava aqui fisicamente com seus talmidim, com seus discípulos, para nós, e vai nos animar e nos fortalecer. Se encontra aqui no livro de Matai e Matitiahu, ou conhecido como Mateus. Irei ler do capítulo 5, uma reflexão do capítulo 5, do versos 8. Abençoados são os puros em seu coração, porque eles verão a Elohim. Estou lendo aqui na Peshita, muito boa, né? Abençoados são os que fazem Shalom, porque serão chamados filhos de Elohim. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são quando os amaldiçoarem e os perseguirem e disserem contra vocês toda palavra má, por minha causa, em falsidade. Então alegre-se e fique felizes, porque aumentará sua recompensa nos céus, pois foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Aqui está uma palavra, meus irmãos, a qual irá nos animar, a qual irá animar a igreja, aos irmãos que estão passando por provas, por perseguições, a qual são odiados por vários. Eu fiz uma pesquisa que no ano passado, no ano de 2025, muitos dos nossos irmãos cristãos foram mortos, né? Bateu o recorde de mortandade dos nossos irmãos sendo mortos pelo mundo por causa da verdade, por causa das escrituras sagradas. Então, nesses últimos dias, a qual está se afunilando a volta de Mashiach, de Yeshua, ninguém pense, o servo do Eterno não pense que vai ter moleza, porque a palavra do Eterno diz, assim como foi no princípio, será o fim. Os nossos irmãos foram mortos, né, durante a igreja primitiva, no primeiro século, na Inquisição, muitos foram mortos no Coliseu, e não abriram mão de sua emuná, de sua fé. Então nós também iremos padecer, e nós iremos ser perseguidos, nós iremos ser tido como escórias, nós seremos maltratados, e o que não deve para nós
ser, ser estranho, porque Yeshua, Jesus, ele já abriu nossos olhos que nós seríamos maltratados. Então não espere de ninguém, não espere do seu parente, do seu amigo. Ao contrário disso, se caso amanhã eles vierem se rebelar, vierem agir contra vocês com mentiras, com blasfêmias, não estranheis, está escrito, não estranheis as provações que virão sobre vocês. E o que nos conforta, meus irmãos, o que nos conforta, o que nos conforta é que Yeshua diz bem claro aqui, o capítulo 5, verso 11, ele diz, abençoados são quando os amaldiçoarem e os perseguirem e disserem contra vocês toda palavra má por minha causa. Então se alegre se você está sendo perseguido, se alegre se as pessoas estão levantando calúnia contra você. Se alegre quando as pessoas falam mal de você. Se alegre quando as portas estiverem fechadas. Está acontecendo isso porque você está agradando a Deus. Está acontecendo isso porque você está servindo a Deus com sinceridade. E o Eterno fala lá com Abraão, em Gênesis 15, do 1 em diante, ele fala, eu sou o teu prêmio, Abraão. Capítulo 15, deixa eu ler aqui para vocês, versos 1. O Eterno, ele fala com Abraão, eu sou o teu prêmio, eu sou o teu prêmio. Irei ler aqui na Torá. A Torá, para as pessoas que não conhecem, a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Conhecido como ensinamento, instrução do Eterno para o seu povo. Então, capítulo 15, o Eterno fala com Abraão, Abraão. Interessante o que ele fala aqui com Abraão em Gênesis capítulo 15. Depois que Abraão ele sai, que ele vence aquela guerra, o Eterno aparece a Abraão em sonho e diz, grande é o teu prêmio, Abraão. Eu sou o teu prêmio. Então, muitas das vezes, nós, como servo do Eterno, parece que as coisas são travadas, né? Nós padecemos de muitas formas, de várias maneiras, mas eu quero trazer essa mensagem para você que está passando por essa situação. Se alegre, porque você não é o último, você não é o primeiro e nem vai ser o último. Até o aparecimento do nosso Mele Yeshua, nós seremos maltratados, nós seremos julgados. Sabe por quê? Por causa da justiça. Por causa do nome de Machia. As coisas, meus irmãos, são espirituais. Os próprios irmãos de Yeshua não creram na sua palavra. Depois eles se converteram. Mas os próprios inicialmente não acreditaram em Machia. E Machia deixou de operar milagres naquela época por causa da incredulidade deles que não acreditavam em Machia. A palavra do Eterno diz que o profeta não tem honra na sua pátria, na sua casa. Então,
Muitas vezes você será humilhado, você será maltratado. Mas você deve permanecer firme e não abrir mão daquilo que o Eterno colocou em seu coração. Não abrir mão. Né? Não abrir mão porque a nossa alegria é fazer a vontade do Eterno. E olha só o que diz aqui. Olha só o que diz aqui o Eterno. O Eterno diz aqui para Abraão capítulo 15 do em diante. Depois dessas coisas manifestou-se a palavra do Eterno a Abraão na visão dizendo: não temas, Abraão, eu te amparo. Teu prêmio é muito grande. Teu prêmio é muito grande. Então, meus irmãos, o nosso reino não é nesse sistema qual governa esse mundo. O nosso reino virá, que é Mashiach e Yeshua, a qual nós fazemos parte. Por isso que o mundo nos odeia. Por isso que muitas das vezes, sem causa, as pessoas falam contra você, lhe maltratam, porque você não é deste mundo. Porque se fosse do mundo, a palavra de Deus diz, se vocês fossem do mundo, Yeshua fala, o mundo o amaria. Mas porque vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. Então isso traz para nós alegria, traz para nós regozijo. Nós somos abençoados por causa disso. Porque nós somos abençoados, felizes, os que padecem perseguições por causa da verdade. Felizes quando um aparece, um herege aparece no Face ou aonde quer que for e fala contra você com palavras ofensivas, com palavras de maldição, com palavras profanas, mas nós devemos continuar, não olhar para ninguém. Devemos olhar para só Mashiach, olhar para Mashiach, porque é Ele que nos capacita, é Ele que vai nos dar a coroa da justiça. Aqueles que perseverar até o fim. Mashiach diz em Apocalipse, aquele perseverar até o fim, darei a coroa da justiça. É os que vencer, é os que não abrem mão. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, se você está sendo maltratado em sua casa, em sua família, em seu trabalho, dê glória a Deus. Diga Baruch Hashem. Obrigado, Senhor, porque eu estou fazendo parte. Isso é um motivo de nós ficarmos alegres, de ter mais gás para fazer a vontade do Eterno. As horas, os minutos estão aproximando cada vez mais da volta de Mashiach. Como eu já citei em outras lives, a volta de Mashiach eu posso já contemplar a sombra da sua presença. A sombra vem antes do que o real. Primeiro a sombra que aparece primeiro, fazendo analogia. Quando você está andando, a sua sombra chega primeiro do que o original, chega a primeira cópia, chega a primeira xerox. Eu posso contemplar já a sombra do Mashiach chegando em Jerusalém. E nós o recepcionando nos ares,
nas nuvens. Não deixe, meus irmãos, nada por Mashiach. A palavra suprema em nossas vidas é Mashiach, é Yeshua. Você deve ouvir todo mundo, mas você não pode abrir mão de Mashiach. Porque se você não abrir mão de Mashiach, você será parabenizado naquele santo dia. Que é nessa noite que eu senti esse desejo de trazer essa mensagem para vocês. Essa mensagem de conforto. Essa mensagem que todos como você está passando também pelo mundo aflições. Está passando por sofrimento, por calúnia, por perseguição. Está passando por injúria. Estão sendo considerados como lixo. Estão sendo maltratados como Zé Ninguém. Mas para o nosso rei nós somos pérolas preciosas. Aleluia. Nós somos pérolas preciosas para o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Então não abra mão da sua fé. Nada pode nos separar do amor de Mashiach. Do amor de Deus que está em Mashiach e Yeshua. Não é a tribulação. Não é a morte. Não é a perseguição. Não é a fome. Nada. Nada pode nos separar. Que o Eterno, através de Yeshua, dê a vocês uma noite maravilhosa. Que as brahôs do Eterno repousem sobre a tua casa, sobre o teu lar, em nome de Yeshua. Amém, amém. Que o Eterno abençoe a vocês e até a próxima, em nome de Yeshua.